Olá, meu nome é Renan Ferrari, sou estudante de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, do curso de Medicina, e irei apresentar um projeto que foi feito com o apoio tanto da UC Davis, Universidade da Califórnia, como também da Universidade Federal do Espírito Santo. O título do projeto é Participação da proteína quinase D1, PKD1, sobre a sinalização intracelular de cálcio e a contratilidade de cardiomiócitos ventriculares. Bem, no coração, a passagem do potencial de ação aqui pela membrana sarcolemal, também conhecida como sarcolema, do cardiomiócito, vai induzir o processo de contração em função da ativação de mecanismos que induzem o aumento do cálcio intracelular. A contratilidade miocárdica, por sua vez, ela pode ser regulada por hormônios e agonistas de receptores tanto alfa quanto beta-adrenérgicos. Hormônios como, por exemplo, angiotensina 2 e agonistas de receptores alfa induzem o aumento do cálcio intracelular por uma via bem conhecida, dependente da ativação da via da fosfolipase C de membrana. Nessa imagem temos a representação dessa via, onde que a ativação da fosfolipase C de membrana por hormônios, como por exemplo angiotensina 2 ou mesmo agonistas alfa-adrenérgicos, induz a formação de diacilglicerol e de IP3, os quais são mediadores diretos de respostas intracelulares, mas também podem ativar outras vias enzimáticas, tais como a PKC e a PKD. Já o isoproterenol é um agonista beta-adrenérgico, mimetizando a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, atuando sobre os receptores beta-1. Esses receptores estão ligados à adenilatociclase, estimulando a produção de AMP cíclico e continuando essa via de sinalização até a ativação da PKD1. Por fim, a última droga usada foi a aldosterona, que é um hormônio lipofílico, que ele, por ser lipofílico, ele consegue então entrar na célula, passando então pela membrana sarcolemal, e se liga no receptor de mineralocorticoide, podendo atuar no núcleo, induzindo a liberação de cálcio e também podendo ativar a PKD nuclear. Falando sobre a PKD, essa importante enzima ela pertence à família de serina-treonina quinases, compreendendo 3 isoformas de PKD homólogas, a PKD1, PKD2 e PKD3. E também pertence à superfamília da cálcio-camodulina dependente de proteína quinase. A proteína quinase D emergiu como uma sinalização chave que afeta o acoplamento excitação-contração, a expressão gênica, a sobrevivência celular, o metabolismo e a regulação da contratilidade miocárdica. Porém, a participação da proteína quinase D1 sobre a regulação da contratilidade miocárdica ainda é pouco conhecido. Logo, o objetivo desse estudo. O objetivo desse estudo é verificar a participação da via da PKD1 sobre a sinalização do cálcio e a regulação da contratilidade miocárdica, mediada pela angiotensina 2, aldosterona e isoproterenol. Vale destacar também que todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê Institucional de Cuidados e Uso de Animais da Universidade da Califórnia, em Davis. Bom, falando sobre metodologia, em específico sobre os grupos experimentais. Para então, a análise do transiente de cálcio e da contratilidade miocárdica, foram utilizados camundongos da linhagem C56BL6, que inicialmente foram subdivididos em 2 grupos, o grupo selvagem wild type e o grupo PKD1 nocaute cardíaco específico. Ambos os grupos foram subdivididos em grupo controle, sem adição de fármacos, e o grupo onde que as drogas foram usadas. Lembrando, foram angiotensina 2, aldosterona e isoproterenol. Os corações eles foram retirados através de toracotomia e passados por colagenase para separar os cardiomiócitos. Aqui então a gente tem os cardiomiócitos ventriculares já isolados. Foram avaliados então os transientes de cálcio citosólico e nuclear, a contratilidade através de estimulação elétrica e indicador intracelular de cálcio fluofoiem, os cardiomiócitos ventriculares isolados com membrana intacta, tratados com angiotensina 2, aldosterona e isoproterenol. Foram avaliados o transiente de cálcio, os tempos de pico e de decaimento de 50%. A contratilidade foi mensurada através de detecção de bordas, tópico que eu vou abordar no próximo slide. A análise estatística foi feita através do teste T de Student e a nova uma via. Aqui a gente tem a detecção intracelular de cálcio fluofoiem em cardiomiócito isolado.
Falando então sobre a avaliação da contratilidade do miócito, ou seja, o percentual de encurtamento. Esse percentual de encurtamento foi feito através do sistema de detecção de bordas acoplado ao microscópio invertido com focal BioRad. Os cardiomiócitos foram estimulados em frequência de 0,5 Hz, com duração de 5 milissegundos e voltagem de 30 volts, utilizando-se um par de eletrodos e um estimulador elétrico. Aqui então nessa imagem a gente pode observar onde que essas pequenas invaginações representam a contração e o encurtamento desse cardiomiócito, e aqui já nessa lateral a gente já tem um cardiomiócito. A gente pode perceber pelo comprimento de suas bordas serem maiores que esse cardiomiócito nesse ponto ele está relaxado. Os resultados. Bom, nesse slide temos a mensuração simultânea do cálcio no cardiomiócito entre o núcleo, linha vermelha, e o citosol, linha preta, em situação basal, e avaliação do transiente de cálcio nos parâmetros amplitude de cálcio, tempo para pico e o tempo de decaimento em 50% do pico para os camundongos PKD Wild Type e PKD Knockout. Então aqui a gente consegue observar e concluir que não houve diferenças estatisticamente significativas dentre esses resultados. Já nesse slide, temos os dados referentes ao uso ou não da droga angiotensina 2. O principal resultado foi um aumento da resposta à angiotensina 2 nas células dos animais PKD Wild Type quando comparado às células sem tratamento. Então essa foi a única diferença estatisticamente relevante que foi encontrada nesses dados. Neste outro slide, temos então o uso da aldosterona, comparando então a amplitude, o tempo para o pico e o tempo de decaimento de 50% do pico. Vale destacar também que todos esses dados aqui não foi encontrada diferenças estatisticamente relevantes. Nesse slide a gente tem o percentual de encurtamento de cardiomiócitos, onde que em A não foi usado nenhuma droga, então é sem tratamento. Em B, com o uso da aldosterona. Em C, com o uso de angiotensina 2. Em D, com o uso de isoproterenol. Vale destacar que o percentual de encurtamento de cardiomiócito não foi diferente entre esses grupos, nem na presença dos fármacos. Já na letra E, com o intuito de avaliar a atuação do retículo sarcoplasmático, foi utilizada a cafeína, que tem como função fazer a abertura do retículo para que o cálcio saia de forma integral. Também não foram encontradas diferenças entre os grupos. Conclusão. O estudo demonstrou que a via de sinalização da PKD1 cardíaca participa da regulação aguda do cálcio citosólico, mediado pela angiotensina 2, mas não por aldosterona e isoproterenol. Entretanto, mesmo com um aumento do cálcio citosólico mediado pela angiotensina 2, esse dado não determinou alteração na contratilidade miocárdica. Primeiramente, queria agradecer à grande pesquisadora, referência nacional sobre os estudos da reatividade vascular e contratilidade miocárdica, minha professora e orientadora Ivanite Stefanon, que desde o início da minha trajetória pela iniciação científica vem me dando oportunidades e me incentivando a estudar cada vez mais. Ela é uma pessoa que inspira todos os seus alunos. Também queria agradecer a todo o apoio dado pelo Dr. Bruno Barcelos Jacobsen. Queria agradecer à professora Julie, que é da Universidade da Califórnia, ao grande pesquisador e Dr. Donald Beers, e também ao Dr. Rogério Júnior. Por fim, queria agradecer a todos os meus colegas do Laboratório de Eletromecânica Cardíaca e Reatividade Vascular, o LENC, da UFES, e também queria agradecer ao apoio financeiro cedido pela UFES, pela UC Davis, pelo CNPq e pela FAPES. Por fim, queria agradecer à comissão organizadora do 30º curso de verão em Fisiologia e Farmacologia, professor Wilson Teixeira Beraldo, da UFMG, pela oportunidade de participar desse grande evento. Muito obrigado.